Quero começar nosso estudo orando ao nosso Deus, mais uma vez, clamando seu favor agora para que Ele abra nosso entendimento. Oh Deus bendito, obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Te peço que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos entender a tua palavra e pregá-la com fidelidade, entender a tua boa doutrina, o Senhor, que ela seja prática e viva em nossas vidas. É assim que eu te oro, clamando a Ti, ó Deus, e pedindo que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, lhes dando clareza, entendimento, sabedoria para viver nesse mundo para a Tua glória, obedecendo a Tua palavra e te servindo com fidelidade. Em nome de Jesus, nós oramos, gratos e confiados na Tua bondade e amor. Amém. Os irmãos que quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para isso, tá? Esse momento é para isso. Nós iniciamos um estudo do seguinte tema, um tema muito importante da boa teologia, não é? Chamado de a Ordo Salutis, uma expressão em latim que basicamente significa a ordem da salvação, tá? E hoje nós vamos estudar o segundo ponto da Ordo Salutis, que é a doutrina do chamado, certo? O primeiro ponto foi a eleição e agora a doutrina do chamado. Eu lembro que eu disse aos irmãos o seguinte: a Ordo Salutis, ela não é uma ordem cronológica dos fatos, mas é uma ordem lógica, tá? De como se dá a salvação. Irmãos, entender esses pontos são pontos que nós chamamos das doutrinas da graça. É muito importante para entender como o nosso Deus age em nos salvar, para entender como funciona, qual a nossa obrigação no reino de Deus, qual o nosso papel, para que fomos chamados, como fomos chamados pelo Senhor, tá? Todos esses pontos são importantes e todo cristão, tá, que é chamado para se dedicar na palavra do nosso Deus, é chamado também para se dedicar nessas coisas e compreender e viver para a glória de Deus da melhor maneira, e a melhor maneira que temos para fazer é, antes de tudo, buscando conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua sã doutrina, tá bem? A Ordo Salutis, essa expressão não está na Bíblia, obviamente, expressão em latim, mas é uma expressão técnica que a gente usa para demonstrar como Deus nos salva. Veja, a gente está falando de salvação, uma das coisas, dos temas, talvez o tema mais importante das Escrituras, não é? Então, a Ordo Salutis é uma forma didática de compreendermos como Deus age. A obra de Deus ela é completa, tá? O Senhor não faz coisas em pedaço. A nossa incapacidade, a nossa pequenez e também a nossa limitação, seja de tempo, de estudo, faz com que a gente tenha que dividir os pontos para poder explicá-los. Mas a gente não pode, ó, hoje vamos, eu até circulei ali, né? Tá, a imagem não está tão boa, mas circuladinho ali em vermelho, nosso ponto de hoje é o chamado. Mas é porque vamos estudar o chamado hoje, que o que já vimos sobre a eleição para de valer? Não. Todas essas coisas são a forma como Deus age, um ponto não contradiz o outro, pelo contrário, eles se complementam até termos a obra completa, tá? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, os versículos 29 e 30, são textos bem conhecidos, na verdade, é um texto muito conhecido, principalmente daqueles que amam a doutrina da eleição, os calvinistas como nós, que é Paulo falando aos Romanos, e Paulo diz assim: aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Observe que tem um objetivo na predestinação, não é uma coisa aleatória. Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, observe que a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Paulo, ele faz uma mini ordo salutis aqui, né? A gente acrescenta esses pontos aqui
Não porque é um acréscimo externo, tá, irmãos? É porque isso tem amparo em outros textos bíblicos, tá? O objetivo de Paulo é mostrar aqui que Deus faz uma obra completa, soberana, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Então temos uma mini ordem salutos aqui, escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, mas nós vamos avançar para o chamado, tá bem? Lembrem, se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa ou contribuir alguma coisa, fique à vontade, só levantar a mão que eu passo a palavra. Agora, o nosso tema de hoje é o chamado. E é uma coisa muito interessante que a gente tem que saber, é que existem 2 níveis de chamado na Escritura. Os 2 deles, em última instância, é uma obra de Deus. Mas eu dividi aqui como o chamado dos homens e o chamado de Deus para facilitar, para a gente ver quem é aquele que realiza a ação. Então existem 2 tipos de chamado quando estudamos a Ordem dos Salutis, e nós precisamos estar atentos a isso, e um deles é muito importante, ambos são muito importantes, mas um deles de forma prática para nós, e a gente aqui vai, inclusive, acabar com alguns mitos, né? Por exemplo, o mito de que, por que, então, se vocês acreditam na eleição e predestinação, por que evangelizam? Né? Essa é uma pergunta que aquele que conhece as escrituras com profundidade conhece, sabe que é uma pergunta boba, mas que muita gente faz. É uma pergunta de quem não refletiu direito sobre o que vai perguntar, mas vamos dar resposta a isso, tá bem? Então, distinguindo os chamados. Temos 2 níveis de chamados aqui. Um é realizado pelos homens, que é o chamado da proclamação do evangelho, aquele convite que eu e você, nós devemos fazer a toda criatura, dizer, se arrependa, porque muitos são os seus pecados, se você não se arrepender, Deus vai lhe condenar. E só uma forma de você se arrepender, que é em Cristo. Esse é o chamado que nós fomos ordenados pelo Senhor a fazer. E isso é uma coisa prática, nós devemos diariamente fazer isso, tá? Não necessariamente com essas palavras, às vezes com um pouquinho mais de trato, né? E diariamente nós somos chamados para pregar o evangelho. Há uma comissão de Cristo para a sua igreja e nós devemos obedecê-la. Esse é o chamado do evangelho, da proclamação do evangelho. E nós devemos fazê-lo. Mais na frente a gente vai tratar dele, tá bem, irmãos? O texto que eu cito aqui é Romanos 10, de 13 a 17, que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está citando o Antigo Testamento. E aí ele faz uma indagação para os romanos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que alguém invoca, né, clama por um Deus que não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como alguém vai adivinhar da existência de Deus? E como ouvirão se não há quem pregue? Então isso é uma exortação do apóstolo Paulo àquela igreja. E como pregarão se não foram enviados para isso? Como está escrito, ele cita mais uma vez o Antigo Testamento, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. E coisas boas, basicamente, é o evangelho, né? A boa notícia. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aqui a gente tem uma mistura de muitas coisas importantes. Primeiro, uma ordem clara, né? Que a igreja não pode ser omissa em pregar o evangelho, senão muitas pessoas não ouvirão o evangelho. Mas também tem uma indagação de Isaías, né? Que a palavra já era pregada de Deus. E ele fala, Senhor, quem creu em nossa pregação? Está lá em Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo. E aquele texto incrível de Isaías 53, que fala sobre o sacrifício vicário substitutivo de Cristo. Isaías fala, quem creu em nossa pregação? Tem pessoas que não ouviram. Então, o fato disso, de existir pessoas que vão rejeitar a pregação, é um motivo para que a gente não pregue? Não. Está muito claro isso, né? Mas a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então, temos aqui o objeto correto que deve ser pregado. A palavra de Cristo. O anúncio de sua obra perfeita e gloriosa. Tá bem? Esse é o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho, irmãos, ele é realizado por quem? Por nós. Eu, você, a Igreja de Cristo. Recebemos de Cristo uma comissão para pregar o Evangelho a toda criatura.
ainda que boa parte dos crentes desobedeça essa ordem de fazer isso, tá? Mas é uma ordem perfeita que nos coloca, Deus nos coloca diretamente como instrumentos do seu plano eterno de salvação. Isso é uma coisa incrível, gloriosa, né? É Deus nos usar como uma ferramenta para fazer com que pessoas conheçam a eternidade e sejam salvos dos seus pecados, tá? Esse é o chamado do Evangelho. É a proclamação do Evangelho. Bem, nós lemos aqui que a pregação, a salvação, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Algumas pessoas poderiam chegar a uma conclusão errada ao pensar que se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, então os méritos da salvação é da pessoa que quis crer. Né? Há um entendimento muito errado, irmãos, e nós devemos imediatamente acabar com esse entendimento, que é herético. A salvação, ela não ocorre pelo conhecimento, tá? Não é porque a pessoa conhece, sabe o que aconteceu, que ela literalmente é salva, tá? Porque a gente diz assim, conheça o Senhor. Só que essa expressão na Escritura de conhecer, ela vai além de um saber puramente intelectual. Ela diz respeito a um conhecer profundamente que é necessário um relacionamento, pessoal. Aí é diferente. A fé, não é? Que essa confiança não é crer que uma coisa aconteceu. Veja, o fato histórico mais estrondante da história, mais incrível, não é? Avassalador da história é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele ressuscitou. Algumas pessoas querem dizer assim, eu não acredito. Isso é tolice. Porque existem mais documentos históricos que provam a ressurreição de Cristo e a vida de Cristo do que documentos que provam a existência de Napoleão Bonaparte. E todo mundo acredita que ele existiu, né? Que foi um conquistador. Então, isso é tolice. Mas a fé, a salvação não vem só por saber da existência de um Deus. Só por saber que um Deus enviou um filho para morrer. Ela é necessário um relacionamento pessoal. E o que diferencia esse relacionamento pessoal do puro saber intelectual? Porque uma vez você prega para uma pessoa, olha, Deus enviou seu filho, você é um pecador, para morrer. E se você crê, você vai ser salvo. A gente usa a expressão, você crê, né? Só tá bom, eu acredito nisso, mas não se relaciona com Deus. Não tem compromisso nenhum com o Senhor, não tem mudança de vida, não tem nada. Então não é o crer puramente intelectual. É necessário algo mais. E quem é que realiza esse algo mais no coração do homem, na mente do ser humano? Esse é o nosso próximo ponto, que é o chamado de Deus. Nós podemos chamar isso de a convocação soberana do Senhor. Nosso Deus convoca soberanamente algumas pessoas. Temos um texto aqui, um texto que eu gosto muito, de Atos 16, versículos 13 e 14. Coincidentemente, eu vou citar no domingo também. Que diz assim, no sábado, veja, lembra das obras missionárias que aconteciam no livro de Atos dos Apóstolos? Está escrito, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha que coisa incrível. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Outras pessoas ouviram o Evangelho. Mas a gente vê aqui uma ação descrita, soberana de Deus agindo profundamente, soberanamente no coração. Deus não forçou ela, abriu o ouvido, você tem que ouvir, mas internamente. Deu uma disposição a ela, que é uma disposição que nós chamamos de irresistível. Abriu o coração dela para que ela estivesse atenta. Deus moveu o querer dela para que ela quisesse ouvir. Ela quis ouvir, mas foi Deus abrindo soberanamente. Deus que fez ela querer ouvir atentamente ao que Paulo dizia.
Então aqui a gente tem um relato do chamado de Deus. Na verdade, tem um relato dos dois chamados nesse texto, né? Porque Paulo estava fazendo o chamado externo, esse convite, ele estava pregando para pessoas, mas Deus soberanamente agiu no coração de uma delas, que é Lídia. Tudo bem, irmãos? Então, o que é o chamado de Deus? O Wayne Grudem, né, na sua teologia sistemática, Wayne Grudem, um batista reformado, ele escreve: devemos definir o chamado eficaz, esse chamado de Deus, tá? Da seguinte maneira: o chamado eficaz é um ato de Deus Pai, falando através, olha, o instrumento que Deus usa é a proclamação, falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si, mesmo de tal modo que elas respondam com fé salvífica. Então Deus chama as pessoas para si mesmo, de uma maneira tal que elas não têm como responder de outra forma, senão crendo, mas não é um crendo qualquer intelectual, apenas inteligível, mas um crer salvífico. Ela é transformada pela pregação do evangelho, porque Deus transformou o seu coração. Então a gente tem aqui a predestinação, que é o ato de Deus traçar o rumo da história aqui dentro da eleição, na escolha dos crentes que nós já vimos. Mas temos aqui um subconjunto que é o chamado externo, ou seja, observe que tudo isso está dentro da... Algumas pessoas querem fazer, né? Pega a eleição, joga para o lado de lá e a gente agora interpreta as outras coisas como se não houvesse uma eleição. Então tudo, irmãos, está dentro disso, tá? Até a ordem de pregar está dentro da eleição. Não é só quando alguém crê, a gente diz, olha, fulano foi eleito porque ele creu. Não. Até o fato de alguém pregar para ele está dentro do ato soberano de Deus de traçar o rumo de todas as coisas. De nos dar a disposição do querer pregar o evangelho salvífico. Tá bem? Então a pregação, decreto de Deus engloba tudo, para a gente não querer interpretar as coisas distintas, né? Separando, quebrando a obra de Deus. A obra de Deus ela é completa e perfeita. Então, o chamado externo, a proclamação do evangelho está aí dentro. Observe, para que você tenha uma ideia da dimensão, quando o Senhor nos diz assim que a gente tem que ter um relacionamento com Deus, de oração, relacionamento pessoal com o Senhor, está aqui dentro também, irmãos. Mário, se está dentro do decreto de Deus que tal pessoa seja salva, por que nós oramos por ela? Porque está dentro do decreto de Deus chamar as pessoas também mediante as orações dos crentes. A gente ora e tudo. Veja, a gente não pode quebrar as coisas, interpretar umas coisas fora, como se fossem aleatórias. O plano de Deus completo é um só. Então, aqui dentro da pregação está também a oração dos crentes, a intercessão que fazemos para que Deus nos ajude, que nos fortaleça nos estudos, nos fortaleça na proclamação do Evangelho, fortaleça os nossos passos contra o pecado, tudo está aí dentro. Então, até quando nós pregamos o Evangelho, está dentro do decreto de Deus. Agora, observe que dentro da pregação do Evangelho está um grupo menor que é o chamado eficaz, que é esse chamado de Deus, a vocação eficaz. O chamado irresistível, nós chamamos também isso de graça irresistível. Esse chamado soberano de Cristo. Observe, todo mundo que foi chamado pela proclamação do Evangelho aceitou o Evangelho, aceitou a Cristo, creu e salvo? Não. Todos nós já pregamos o Evangelho para algumas pessoas que simplesmente rejeitaram. Outras ouviram o Evangelho e morreram sem Cristo. Tá? Mas dentro do chamado Evangelho é que o Senhor faz o seu chamado eficaz. Tá? Pecadores respondem favoravelmente ao Evangelho quando Deus age soberanamente em seus corações. E automaticamente todas as coisas que estão ao redor disso fazem parte do decreto de Deus, porque Deus traçou o rumo da história de tal maneira que todas as coisas, até aquelas que a gente tem como ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e fazem parte do seu plano perfeito, infinito. Tá? Por isso que Paulo, assim como Davi, o salmista, ele diz que a soma dos pensamentos de Deus é muito grande. Se a gente fosse tentar somar, seria como a areia da praia do mar. A gente ia somar os grãos e jamais ia acabar. É muito grande, é impossível. Você pensa, que Deus traçou cada detalhe? É exatamente isso, irmãos. É simplesmente incompreensível a nossa mente. A gente sabe porque nos é revelado. Até que o Senhor sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na cabeça de cada um dos seus servos.
Então, tudo está nas mãos do nosso Deus. E isso não nos exime da nossa obrigação de pregar a toda criatura. Tá bem? Porque o seu chamado, a pregação do evangelho, a ordem que Cristo nos dá, da comissão universal, está dentro também do seu decreto. Então, a gente tem aqui essas duas coisas, para a gente saber diferenciar e não confundir. Não confundi-las é importante. Chamado externo, nós realizamos, pregando a toda criatura. Chamado interno, Deus realiza quando nós pregamos para converter os seus eleitos. Ele muda, assim como ele foi lá no coração de Lídia e abriu para ouvir a palavra que Paulo estava pregando, ele faz com cada um de nós. Se estamos aqui hoje, né? Se o Senhor nos chamou, foi porque ele já fez isso de uma forma tão perfeita e graciosa que a gente não sentiu o nosso coração ser forçado, mas ele foi dilacerado pelo amor de Deus que nos abriu para ouvir o Evangelho. Então nós temos aqui as características. Quem realiza e a extensão deles? Quem realiza o chamado externo? O chamado externo somos nós, os homens que realizamos. Pregamos o Evangelho. Qual é a extensão do chamado externo? Todas as pessoas. Nós devemos pregar a toda criatura. Agora, é todo mundo que crê? Não. Quem que crê? Quando Deus realiza o seu chamado interno por meio do nosso chamado externo. Quem realiza ele é Deus, o soberano. Qual a extensão do seu chamado interno? Os eleitos. A gente prega a todas as pessoas e o Senhor usa a nossa pregação para converter os seus eleitos. E aqueles que rejeitam o evangelho? Irmãos, aqueles que rejeitam, eles rejeitam porque eles quiseram rejeitar. Eles não foram forçados a rejeitar. A sua disposição natural foi rejeitar. Na verdade, a nossa também seria de rejeitar, caso Deus não tivesse agido soberanamente em nossos corações, pela sua graça, pelo seu amor. Então, como crerão naquele de quem nada ouviram? É evidente que devemos pregar o evangelho a toda criatura. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Está claro, irmãos? Então, interessante, Mário, como uma coisa não invalida a outra, né? O chamado de Deus, a responsabilidade do homem. Exatamente. Segue junto. Juntos, em conjunto, perfeitamente. Não se contrapõe. Não se ferem, não se quebram, não é? São linhas paralelas, não se cruzam. Elas caminham juntas, é verdade. Eu citei aqui o nosso capítulo 10 da nossa Confissão de Fé Batista, de 1689. Ele fala justamente sobre o chamado eficaz, que é essa obra de Deus. E os autores da Confissão de Fé declaram: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ou seja, aqueles que Deus elegeu, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e espírito do estado natural de pecado e morte, no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Irmãos, aqui nessa frase tem muita teologia e da boa. Aqueles que Deus predestinou antes da fundação do mundo, ele não predestinou assim, aleatoriamente um dia ele vai se converter. Não, até isso estava traçado. Porque no seu tempo determinado, o Senhor usa algum outro servo seu para chamá-lo à pregação do Evangelho. E observe como Deus usa aquilo que está em suas mãos, a sua palavra, que nos é pregada, e o seu Espírito Santo, que soberanamente invade nossos corações, faz morada. E aí ele modifica o nosso estado natural. Qual era o nosso estado natural antes de Cristo? De pecado e de morte. No qual, por natureza, estávamos assim. Por causa do pecado de Adão, do pecado original, caídos. E Deus muda a nossa disposição. Não é? Quando a gente lê lá em Romanos 5, é dito que Deus nos amou de tal maneira que quando ele enviou seu filho quando nós ainda éramos pecadores. Dificilmente alguém amaria alguém para dar a vida por um justo. Talvez por alguém que é bom, alguém se anime e morrer, é o que Paulo diz. Mas Deus prova o seu amor por ter enviado Cristo quando ainda éramos pecadores. E foi nesse estado de pecado, de miséria, que ele fez o seu Espírito nos regenerar, purificar, habitar o nosso coração, mudar a nossa disposição. Esses são os próximos passos que a gente vai ver nas próximas semanas da Ordem Salutis. Regeneração, conversão, justificação. E ele diz mais, os autores da Confissão de Fé demais. Isso ele faz, obra de Deus, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica. Veja que não é só para ter um entendimento que qualquer um pela leitura pode compreender. É algo a mais.
Isso ele faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades, e por sua onipotência, veja, Deus age soberanamente com seu poder infinito, predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso feitos dispostos pela sua graça. Irresistivelmente Deus nos atrai a Cristo, porque o Espírito Santo muda o nosso coração. Remove de pedra, coloca um de carne, ou seja, um receptivo ao Evangelho. De modo que aqueles que vão a Cristo, eles vão porque querem. Mas eles só querem porque Cristo os atraiu irresistivelmente com suas cordas de amor. É isso que é o chamado eficaz. De tal modo isso acontece que Deus continua sendo soberano. Tudo está em suas mãos. E nós, que não merecíamos nada, somos agraciados. E também não temos parte nisso. Somos passivos nesse aspecto. Porque a gente, se fosse pela nossa própria natureza, diríamos não ao Evangelho. Na verdade, aqueles que são deixados à mercê da sua própria sorte, da sua própria natureza, eles dizem não ao Evangelho quando a gente prega. Não fosse Deus tivesse agido tão soberanamente em nós, também teríamos dito não. Isso é motivo para glorificá-lo ainda mais. Adorá-lo ainda mais pelo seu amor, pela sua bondade. Porque, na verdade, Deus teve que intervir para nos salvar. Temos alguns textos, não é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Observe que essa é uma obra do Espírito e fé na verdade. Essas coisas têm que caminhar juntas. A obra do Espírito Santo e fé na verdade. Aqui não é só o crer pelo crer. Aqui é o crer ativo. A fé é o crer confiante. Quem crer confiantemente age de acordo com o que crê. Não é uma coisa meramente intelectual, tá? Paulo diz: foi para isso que Deus também o chamou, mediante o nosso evangelho. Olha, o meio que Deus usa para chamar o evangelho, a pregação do evangelho, para que alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como o chamado aqui que Paulo está usando é uma obra sobrenatural. Deus chamou. Aqui não é o chamado realizado por ele. Aqui é o chamado realizado por Deus, tá bem claro. Deus o chamou. Aí como ele chamou? Mediante a proclamação do nosso chamado, que é o evangelho. O nosso chamado não tem poder, mas devemos obedecer, é uma ordem. E por meio do nosso chamado, Deus nos usa. É por isso que também devemos orar para que Deus nos ajude a fazê-lo isso de tal maneira que o Senhor use-nos, nos dando a verdadeira unção para pregar o evangelho com fidelidade. As coisas estão em conjunto. A gente que quer quebrar, tirar, separar o que é inseparável. E aí tem esse texto que eu já disse aqui várias vezes que eu amo, né? Ezequiel 36, 26 e 27. É Deus dizendo: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Observe que para o espírito nos habitar é necessário que ele antes nos dê um coração novo, tá? A gente vai ver isso, é a obra da regeneração, próxima semana, se Deus permitir. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Veja, se dependesse do homem crer, como é que ele ia fazer isso? Se o coração dele é de pedra. Se quando ele é convidado ao evangelho, ele ainda tem o coração de pedra. Como é que alguém quer dizer, eu quero agora ter um de carne? Não depende de mim. É Deus que realiza. Você só percebe isso depois que Deus realizou essa obra. Que ele tirou de pedra e ele colocou um coração de carne no lugar. Ou seja, receptivo ao evangelho vivo espiritualmente. E ele diz: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Observe a consequência da salvação. A habitação do Espírito que nos ilumina, mas também que nos faz andar nos seus caminhos. Então aquele que diz assim: então se você foi eleito, chamado, salvo para sempre, então você vai andar de qualquer jeito. Tem gente que gosta de dizer isso, né? É óbvio que não, porque a salvação de Deus ela tem propósitos. Ela não tem um fim em si mesmo, no sentido, salvou e pronto. Ela tem propósitos eternos, de modo que aquele que é salvo, ele anda nos estatutos. Essa é a característica de alguém que é salvo. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo vai lá, salva e vai embora.
Não é assim, não é? Então, fazer essas... A gente ouve muito, né, essas perguntas que a gente diz, olha, nosso Deus é soberano, ele elege. Ah, então quer dizer então que você, se disser que é um eleito, é salvo para sempre, então vou viver de qualquer jeito. É óbvio que não. É óbvio que não. As nossas responsabilidades continuam ainda maiores agora, uma vez que Cristo nos libertou do império das trevas, nos deu a verdadeira liberdade daquele que conhece a verdade, conhecereis a verdade vos liberta. Agora sim, a nossa responsabilidade ainda fica muito maior, porque temos o Espírito Santo. De modo que a gente tem várias parábolas de Cristo sobre isso, né? Aqueles que são servos irresponsáveis, servos infiéis, servos inúteis, que tendo sido confiado coisas incríveis, espirituais, eles fizeram pouco caso. Então, de fato, temos grande responsabilidade. Mas ter responsabilidade não significa ter mérito na salvação. Os méritos são de Cristo. Esse texto a gente já citou aqui incontáveis vezes, mas ele é tão importante. Ele tem tanto conteúdo dentro dele que a gente tem que citar mais uma vez. Efésios 2, de 1 a 6, diz: Ele lhes deu vida. Olha o estado. Antes era de morte, agora é de vida. Na verdade, essa é a parte principal do texto, tá? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Observe como se dá o chamado perfeito de Deus. A gente estava morto, e essa obra do Espírito Santo nos dá vida. É como se a gente tivesse, quando a gente prega o evangelho para ímpios, literalmente a gente está falando para um cadáver ambulante, irmãos, para uma pessoa que está morta, clamando ao Senhor, orando a Deus que dê vida. E só recebendo vida verdadeira em Cristo, ele vai dizer sim ao evangelho. Agora tem uma coisa interessante, todo aquele que o Senhor dá vida desse jeito, ressuscita espiritualmente, ele diz sim. Não existe a possibilidade de Cristo soberanamente dizer assim, vou mudar a sua disposição, e a pessoa dizer não. Porque esse chamado é irresistível. As escamas são tiradas de tal modo que a pessoa não pode dizer outra coisa. Ainda que seja o mais perverso dos homens, que tem um passado mais sujo possível. Ou até brinca, né? Passado mais sujo do que passado de pastor, né? Que acontece muito de igreja, né? O cara se converte, tem as vidas terríveis, né? Aí tem uma transformação tal que vira pastor. Enfim, nós temos que saber dessa obra perfeita de Cristo, dessa ação soberana de Cristo, e que ela não é obra nossa. A obra nossa é pregar o evangelho, mas de dar vida. Só quem pode fazer isso é o autor da vida, é o dono da vida. Então, temos algumas características que nós devemos perceber no chamado externo, para que a gente realize ele com fidelidade, irmãos. O chamado externo é a obra do evangelismo. E, de forma interessante, nós temos um evangelismo, um projeto de evangelismo, isso deve estar vivo em nossas mentes, e a gente deve saber os pontos principais que caracterizam o evangelismo, para que a gente possa fazê-lo com fidelidade. Não é? Às vezes a gente ouve gente dizer, não, evangelizar é o quê? É dizer Jesus te ama, ou coisas do tipo, é entregar um folheto, essas coisas são pedaços, né, do evangelismo, mas não é o evangelismo propriamente dito. O evangelismo propriamente dito, ele é completo, ele deve ser completo, e deve ser cheio de propósito, e para isso a gente tem que entender as partes principais que compõem um verdadeiro evangelismo, tá bem? Então, existem elementos que nós devemos atentar para isso. Bem, segundo o Wayne Grudem, né, há 3 elementos que devem ser incluídos no evangelismo. O primeiro deles é a explicação dos fatos concernentes à salvação. O que são a explicação dos fatos concernentes à salvação? Aqueles pontos cruciais
que todo mundo tem que entender. Senão você não entende o que é ser salvo. Ainda que o ímpio viva e tenha uma sensação de que algo está errado, ele precisa de uma explicação clara, não necessariamente acadêmica, mas clara, do seu estado de queda. Então, por exemplo, é fundamental que no evangelismo as pessoas entendam que todos pecaram. Que não tem uma pessoa que não está necessitada da glória de Deus. Infelizmente, o meu evangelho deturpou tanto o evangelho que algumas pessoas não conseguem compreender a pureza, a riqueza, o tamanho da perfeição do evangelho. E o minimizou a um estilo de vida de se você está bem, está tudo certo. Criou-se, inclusive, doutrinas totalmente heréticas, né? Se tem alguma coisa errada na sua vida, está com dívida, então você está em pecado. Ah, está com problema na família, então você está em pecado. Aconteceu alguma coisa errada, você está em pecado. Isso não existe na Escritura, irmãos. Senão a gente tem que olhar para a vida de Paulo, que sofreu mais que todo mundo. Perseguições incríveis. Você diz, esse cara era o mais pecador que tinha. Não é assim. O evangelho não é sobre isso. O evangelho é obra de Deus para salvar pecadores. Essas são as boas novas. Então, o que é que deve estar presente na pregação do evangelho, no evangelismo verdadeiro, no chamado externo? Esse que a gente deve realizar todos os dias da nossa vida. É um anúncio de que todos pecaram, portanto carecem da glória de Deus, como está lá em Romanos 3:23. Paulo deixa bem claro, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos devem estar cientes a pena que pesa sobre os pecadores. E essa pena, irmãos, é uma pena de morte eterna, de condenação infinita. Eu só elenquei aqui os textos de Romanos, mas a escritura toda fala sobre isso, tá? Está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Em contrapartida, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então observe, todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Se algo não for feito, qual a conclusão que o pecador deve chegar? Você vai morrer. E não é só a morte física. Aqui é a condenação eterna, a morte eterna. Não é o apagar, fechar dos olhos para sempre. Isso não existe. A morte aqui é o sinal de condenação eterna, em estado perene de condenação. Qual é a solução para isso? Alguém pode merecer? Alguém pode dizer, não, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas quando posso. Coitado, e quem não pode ajudar, né? Tá perdido. Né? Não é assim, não. Não tem mérito suficiente para isso. Não nosso. O que deve estar claro no Evangelho aqui, só uma solução para esse estado. É que Jesus Cristo morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Cristo morreu por nós. Ou seja, ele pagou esta dívida, esta pena eterna. Pagou para quem? Os que por fé crerem. Então vamos seguir. Segundo, primeiro ponto então de um evangelismo, característica do evangelismo é a explicação clara dos fatos concernentes à salvação. Todos pecaram, a pena do pecado é morte e só uma solução, que é Cristo, que morreu para pagar os pecados. Isso é a explicação. Mas isso não é tudo, tá, irmãos? Isso é uma boa parte. Segundo é que é necessário um convite para que a pessoa aceite Cristo pessoalmente. Então, não estou falando aquele apelo, tá? Venha, aceite a Cristo, porque se você o negar diante dos homens, Deus o negará diante de todo mundo. O povo ainda apela para o emocional. Tem gente que vai lá para frente morrendo de medo. Nem converteu de verdade, nem creu de verdade, mas vai com medo, né? Da punição. Bem, esse convite é muito mais profundo. É um convite de um relacionamento pessoal, é um convite de arrependimento, é um convite de olhar para trás e pensar, caramba, eu vivi tantos anos e desperdicei tudo estava errado. Você tem que ter a sensação de que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria para fazer diferente com o meu Senhor, viveria com Cristo mais tempo. Versículos 28 a 30 de Mateus 11, são palavras de Jesus, um dos textos mais incríveis das Escrituras, profundos e verdadeiros e simples, porque são uma das características da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, tá, irmãos? Há uma clareza na palavra de Deus. Venham a mim
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o jugo da lei vai condenar vocês à morte. Foi ensinado já. Todos pecaram. Mas Jesus está dizendo, tomem, não é qualquer pessoa, é Cristo dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus está prometendo riqueza para alguém? Prosperidade? Não, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Cristo nos promete. Um jugo suave e um fardo leve. Salvação. Contrário ao que a lei fazia. A lei punia. Não é porque a lei é ruim, não, irmãos. Ruim somos nós, que somos incapazes de obedecê-la. A lei é boa, ela procede de Deus, ela é santa, ela é justa. Mas o seu peso é muito grave, é muito severo. O peso da lei ninguém consegue carregar, é um jugo infinito. Mas em Cristo, que cumpriu a lei perfeitamente, o jugo é leve. Porque não pesa mais a condenação sobre a lei, porque Cristo já levou os nossos pecados. Então é feito esse convite, venham. Quem está sobrecarregado, quem, entendeu? Venham. O convite é verdadeiro, não é porque Deus realiza uma obra soberana que o convite é menos verdadeiro. O convite é verdadeiro. Então na palavra de Deus está claro que Jesus faz um convite pessoal para nos relacionarmos verdadeiramente com Ele, por meio de arrependimento e fé. Então isso é algo que vai além da compreensão e crença naqueles pontos anteriores. Logo, é possível alguém crer que todos pecaram, é possível alguém crer que a pena do pecado é a morte, é possível ainda alguém crer que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, sem contudo ser salvo. É possível crer inteligivelmente. Se não receberem um convite para um relacionamento pessoal, se não receberem o convite de trocar de jugo, do jugo da lei pelo jugo de Cristo, que é suave e o fardo é leve. Entendem? Vou dar um exemplo disso, tá? Um exemplo bem escrachado, para que todo mundo entenda. O diabo sabe de todas essas coisas. Então, saber, conhecer inteligivelmente, para isso você basta ser um bom leitor. Jesus nos convida para um relacionamento, algo muito mais profundo. E esse convite ele é verdadeiro, irmãos. Olha o que está escrito em João 6,36, palavras de Jesus. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Esse crer é mais profundo. Aqueles fariseus, eles criam em Jesus, eles estavam vendo Jesus. Mas não era o crer de se relacionar, de viver. Observe esse convite, está lá no finalzinho dos últimos versículos da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Salvação gratuita e perfeita. O convite é verdadeiro. Gruden escreve, portanto, qualquer proclamação genuína do Evangelho deve incluir um convite para uma decisão consciente de renunciar aos próprios pecados e de ir a Cristo com fé, pedindo perdão pelos pecados. Se a necessidade de arrependimento dos pecados ou de confiar em Cristo para receber perdão é negligenciada, então não há uma proclamação do Evangelho plena e verdadeira. Tem que haver o convite. Tem que haver o chamado, venha, creia. Há um convite, está disponível para todos. Não é só um mero conjunto de textos, mas é um convite para um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Aí a gente lembra daquela coisa da cooperação, né, na doutrina da providência. Aqueles que vão a Cristo, vão porque Cristo soberanamente os atraiu. Isso não significa dizer que eles não quiseram ir, eles quiseram ir. Mas Deus mudou de tal forma, traçou de tal forma as coisas que estão em seu controle, que é tudo, que aquele pecador quis se achegar a Cristo. Não é cooperação porque o homem ajuda a Deus, tá? É porque Deus ele não destrói a liberdade, o ser do homem para fazer isso. Pelo contrário, ele age de forma perfeita e graciosa para que todos sejam chamados em seu tempo. Oi? Pode falar. O convite, então, seria só para os salvos? Não. O convite aqui é o nosso, aqui ó, a aba é de chamada externa, que a gente deve fazer. Nós devemos fazer isso, explicar os fatos da salvação
e apresentar que Cristo está fazendo o convite. A palavra de Deus convida a todos, tá? Aquele que rejeita, rejeitará voluntariamente o convite de Cristo. Mas nós devemos fazer esse convite, tá? E aqueles que aceitam, aceitarão voluntariamente. Eles farão isso porque Cristo, o Espírito Santo, fez essa obra no coração deles. Tá? Até porque a gente não sabe quem são os eleitos. Isso, isso. Convidar todos. Essa é a obra do evangelismo, né? A gente deve fazer isso. Esses 3 pontos são importantes. Explicar as coisas concernentes à salvação, pecado, condenação e salvação em Cristo. Fazer o convite, dizer, olha, as portas estão abertas. Aquele que tem sede, venha e beba de graça. Não é? E terceiro, apresentar a promessa. O que acontece, então, se a gente disser sim para esse convite? É a promessa de perdão e vida eterna. A principal promessa da proclamação do Evangelho é o perdão dos pecados e a vida eterna. Tá? E aí tem o famoso texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que observe, que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é a promessa de vida eterna. Esse amor tão grande de Deus. Aliado a essas promessas de perdão e vida eterna, está a promessa de garantia de todos os que se achegam a Ele, que todos os que se achegam a Ele verdadeiramente arrependidos serão salvos. Olha o que Cristo diz em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É fato que isso acontecerá. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, aqui é a promessa garantida. Não existe. Aí alguns arminianos tentando debater calvinistas assim. E se o cara quiser ir a Cristo e ele não for um eleito? É bem simples, irmão. Essa pessoa não existe. A pessoa que quer ir a Cristo é porque ela é um eleito. Tá? Não existe a pessoa que quer o Cristo, o Salvador, e Jesus diz, não, vou rejeitar. Não. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Só que ele só faz isso por causa da cláusula anterior. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Está muito claro. Então nós temos uma ordem para proclamar o Evangelho. E devemos observar esses pontos que são importantes. Para que quando a gente fizer isso, façamos com sabedoria, né, com clareza e obedecendo sempre a palavra de Deus, obviamente. A proclamação das boas novas é a forma que nós chamamos de ordinária, natural, que Deus decretou para levar pecadores ao arrependimento e fé. Existem outras formas? Existem, tá? Existem algumas formas extraordinárias. Por exemplo, nós cremos que as crianças eleitas, né, bebês quando morrem, eles são salvos. Mas não deu tempo ele ouvir o evangelho. Mas aí é outra história. Não, Deus não está impedido de agir sobrenaturalmente. Extraordinariamente também na vida daqueles que não têm intelecto. As pessoas, por exemplo, que têm incapacidades mentais, deficiências intelectuais, que são incapazes de compreender o Evangelho. Eles estão automaticamente excluídos da glória do Senhor? Não é? Mas entendemos que Deus ele não está preso a esta única forma, né, de salvar pela proclamação do Evangelho. Essa é a forma ordinária, mas Deus pode fazer isso extraordinariamente. Tá? Ele já fez isso nas Escrituras, a gente já viu. Tá? A gente tem, por exemplo, ele mesmo chamando pessoalmente o apóstolo Paulo. Foi uma pregação de alguém que Paulo ouviu, né? O próprio Cristo disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele estava no caminho de Damasco. Então Deus não está preso. Mas, obviamente, devemos cumprir o nosso papel. Romanos 10, 13. Pode falar. Essa parte do convite é que você falou aí, quando nós convidamos e a pessoa rejeita, ela está rejeitando a Cristo. Sim. Mas seria como Cristo convidar alguém de outra forma e aquela pessoa negar, né? É porque assim, a gente tem que fazer essa diferença. Cristo está convidando ou eu estou convidando? Veja, de novo, são duas obras distintas, né? Eu apresentei 2 níveis de chamado. Um é o chamado externo, esse é realizado por nós, que é a proclamação do Evangelho, e nós convidamos. Venha! A sua palavra, Jesus convida a todos, venham. Eu não estou falando aqui da obra soberana do Espírito Santo fazer o chamado interno, tá? O chamado interno, não tem como dizer não. Ao chamado externo, que esse que é o que nós realizamos, tem como dizer não ao convite. Que normalmente a gente ouve muito não por aí, né? A gente prega o Evangelho e a pessoa diz, tá bom, obrigado. Às vezes é simpática,
Às vezes não quer ouvir nada, não quero saber disso não. Tá? As pessoas rejeitam naturalmente. Tá? Agora, o chamado interno soberano do Espírito Santo é impossível rejeitar. Ele é feito de tal modo que ele é literalmente irresistível e nós chamamos para esse chamado também de graça irresistível. Né? Não dá para resistir. E não é porque a pessoa quer resistir e não consegue. É porque a pessoa não quer resistir. E não quer porque Deus fez isso de forma soberana. Que não exclui a responsabilidade. Não, de modo nenhum. Uma coisa não anula a outra. Romanos 10, 13 diz, 13 e 14 na verdade. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Ou seja, aquele que se chegar a Cristo, invocá-lo como seu Senhor e Deus, né? Significa se relacionar com Deus, viver para a glória de Deus, esse será salvo. Aí Paulo indaga, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então essa é a exortação para que o povo de Deus se atente e cumpra o seu chamado. Mais na frente, no versículo 17 do mesmo capítulo, ele diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Né? Então quando nós proclamamos, é assim que o Espírito Santo entrega da fé verdadeira. Esse é um dom de Deus para o pecador. E temos aqui a famosa comissão universal, né? A comissão de todos os cristãos. Uma ordem clara de Deus. Veja, é o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus que convida, é o mesmo Deus que nos dá a ordem para fazer, para sermos os agentes da pregação ordinária do Evangelho, do chamado externo. Mateus 28, de 18 a 20, diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Às vezes a gente lê isso, as pessoas não têm noção da dimensão do que é que Cristo está declarando aqui. Ele está dizendo assim, eu sou soberano, eu posso tudo. Tá? Portanto, vão... Depois de dizer isso, ele dá uma ordem para a igreja. Ele às vezes não está dando uma dica, irmãos, para a igreja. Ele não é o nosso parceiro. Não é nesse aspecto. Ele é o nosso Senhor. E ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulo? É explicar as coisas concernentes ao chamado evangelho, que todo mundo é pecador, a condenação como se dá, o que Jesus fez, é fazer o convite, a pessoa aceitar ou não. Se ele aceitar, obviamente, os atos continuam. Explicar sobre a eternidade, a promessa que nos é feita, a promessa que é feita para aquele que recebeu o convite e crê no Evangelho. E aí sim, as outras coisas seguem, se batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe como esse ato é contínuo. Não para por aí. Mas depois vem a santificação, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Não é a salvação pela salvação. Depois vem aquilo que nos identifica com Cristo, que é o sermos santos. E ele nos faz outra promessa. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, de não nos desamparar, de não estarmos sós, mas ele estará conosco sempre. Então, temos uma ordem clara para proclamar o evangelho a toda criatura e viver para a glória de Deus eternamente. Capítulo 10, a parte 2 da nossa confissão de fé diz, esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus. E não provém de qualquer coisa prevista no homem, ou seja, não tem nenhuma característica do homem que faz com que Cristo, não, eu quero chamar esse, não quero chamar o outro, porque esse aqui é mais legal. Não tem isso não, irmãos. Todos são igualmente pecadores diante de Deus, tá? E nem de algum modo, nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo nisso. Aqui é o chamado do eficaz, tá? A obra de Deus. Estando morto em seus pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado. É só depois que o Espírito Santo nos chama interiormente, nos renova, nos vivifica, nos dá um coração de carne que a gente pode responder corretamente ao chamado. E aí eles dizem, e a receber a graça oferecida e comunicada nele. Para isso, é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Observe o tamanho do poder para a salvação do pecador. Se a gente estava morto em nossos delitos e pecados, e Cristo nos vivifica, como
Paulo disse lá aos Efésios, capítulo 2, ele nos vivificou quando estávamos mortos. Ou seja, nos deu uma ressurreição espiritual. Com que poder é feito isso? Não é outro, irmão, senão o mesmo poder que levantou Cristo da sepultura. O mesmo poder soberano, infinito de Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o que nos ressuscita também. Paulo diz, Efésios 1, 17 a 21, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quem é que faz isso? Espírito Santo. O Pai que dá esta ordem. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Observe que essa obra é aquela mesma que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o que Deus faz conosco, nos ressuscitando espiritualmente, nos vivificando e nos concedendo uma sabedoria, iluminando os olhos, como ele diz, né, do nosso coração, para que a gente possa enxergar a verdade e responder ao Evangelho como convém, que é dizendo sim, Senhor, eu creio que o Senhor fez tudo isso por mim. Então, temos o chamado vivificador. É isso que Cristo faz, ele nos vivifica. Encerrando com João 5, 25, Jesus diz, em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Foi assim que a gente ouviu a voz do Filho de Deus. Estávamos mortos e passamos a viver, porque o Espírito Santo nos fez esta grande bênção. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Então, de forma sintética, essa é a doutrina do chamado, que acontece em 2 níveis. Uma é responsabilidade nossa, pregar a toda criatura. Outra é uma ação de Deus soberana, especial, onipotente, do qual ele, por meio do chamado, invade o coração do homem amorosamente e irresistivelmente o convence do pecado, da justiça e do juízo, converte-o e salva-o, fazendo com que a gente responda sim ao Evangelho. Não fica sem resposta. A nossa resposta vem, e ela vem porque Deus fez essa obra. Amém, irmãos? Sem essa obra, a nossa resposta é não, não quero lá saber disso. Quero viver minha vida que é melhor. E não é melhor. Mostra como o homem está morto e cego, né? Vivendo em tolice, sem compreender o básico, sem saber discernir o certo do errado. Então, vamos nos colocar de pé e orar. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Vamos orar.